Papo de Porto 013, conectando pessoas e negócios, ampliando horizontes no setor portuário e comércio exterior. Patrocínio Wista Brasil, mulheres fazendo a diferença nos setores de shipping e trading. Lavanderia Johnny Washer, conveniência e qualidade perto de você. Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Papo de Porto 013. Eu, Luiz Fabiano, serei seu anfitrião nesta próxima hora, mas não estarei sozinho nesta agradável noite de terça-feira. Estarei com um convidado para lá de especial, um amigo querido que conquistei na minha vida profissional, e é com grande satisfação que eu divido esta bancada remotamente com Rafael Cristelo. Boa noite, Rafael, muito obrigado aí por estar compartilhando aí seu conhecimento com a gente, que prazer enorme ter você aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, meu querido. Olá, o prazer é todo meu. Estou muito feliz de estar aqui com você nessa noite agradável do Papo de Porto. Vamos conversar e trocar bastante ideia bacana. Legal, Rafael. O Rafael, que é um especialista aqui na área de Ro-Ro. Rafael, eu aproveito aqui para falar da área de Ro-Ro, que é uma área que eu também gosto, uma área fascinante de trabalhar com maquinários. E quando a gente fala de trabalhar com maquinários, a gente depende muito das questões mercadológicas, questões geopolíticas que estão acontecendo no mundo. E eu gostaria de saber primeiramente, que é uma coisa que está bem latente, com essas guerras que estão acontecendo no mundo, como estão as questões de rotas dos navios Roll-on-Roll-off, dos navios Ro-Ro? Se você me permitir, rapidamente, deixa eu só me apresentar para todo mundo, para todos que estão nos assistindo. Assim, meu nome é Rafael Cristelo, eu sou um carioca, passando frio aqui em São Paulo, engenheiro de formação, com MBA aqui no Brasil e no exterior. Atualmente eu sou gerente-geral da divisão automotiva da K-Line, que é uma empresa centenária japonesa de navegação, onde eu atuo há mais de 20 anos. Eu tenho toda a minha trajetória aí a conectar o transporte marítimo a soluções logísticas sustentáveis, inteligentes, alinhada à necessidade aí dos nossos clientes, principalmente agora dedicado no mercado latino-americano. Estou muito feliz um pouquinho de poder compartilhar com você um pouco desse universo fascinante que é o Ro-Ro. Eu sou um apaixonado pelo car carrier, toda a minha carreira foi em car carrier, e eu queria conversar aí com vocês aqui toda a importância estratégica desse modal, tá bom? E aí, engajando um pouquinho na sua pergunta, impacta diretamente, O mundo é extremamente globalizado hoje. Por exemplo, há mais de um ano, nenhum navio Ro-Ro transita pelo canal de Suez, o que dá um impacto de mais de 2 semanas em todo o trânsito saindo do Far East, que a gente, Southeast Asia, para a Europa, por exemplo. Isso impacta, demanda muito mais navio, porque o fluxo de carro entre a Europa, Japão, Coreia e China aumentou em 2 semanas. E agora, tudo muito recente, com essa guerra, ou esperamos que acabe a guerra, o impacto é maior, a gente está tentando descobrir ainda que rotas a gente não vai poder passar, mas overall, no termo geral, as rotas ficam mais longas com os desvios que os navios têm que fazer, e assim impacta diretamente no trade entre capacidade e demanda global de navio Ro-Ro. Essa é realmente um fato relevante, muito atual hoje. Tá. Rafael, quando a gente fala dessa questão de mudança de rota, desvios de rotas, existe a possibilidade de fazer transbordo dessa carga, ou os navios realmente seguem com esse desvio, ou tem uma questão geográfica estratégica que compense e vale a pena de transbordar essa carga para um outro navio que fique numa questão logística mais próxima do porto de destino que ele vai descarregar esses automóveis ou descarregar esses maquinários? Excelente pergunta. Essa é uma pergunta que todos estão me fazendo. Eu não consigo te responder, não existe uma solução ótima e a gente tem que estudar caso a caso, Um pouco diferente do container, eu costumo dizer isso, o Ro-Ro, o transporte, são embarcações, eu costumo dizer que são estacionamentos flutuantes, e como você sabe, que são
navios focados em transporte de caminhões, cargas, maquinários e carros. Você pode imaginar que o número de players, ou shippers, ou embarcadores, é muito menor. Então, a solução para o RoRo, ele tem uma facilidade de ser flexível, né? Então, eu não tenho uma solução padrão para todos os casos. Eu preciso discutir com meus clientes, com as montadoras, principalmente, e entender como isso impacta cada montadora, o fluxo de cada montadora, para ter uma solução bem customizada para cada um. Eu não consigo dar uma resposta. O container, ele é meio liner, né? É quase um trem, né? Que tem rotas fixas e portos fixos. O RoRo é diferente. Eu tenho poucos players, então agora está na hora de estar mais perto do meu cliente, entender a demanda dele, entender como isso impacta em cada cliente e achar soluções customizadas para cada um desses, né? Soluções seguras customizadas. É um pouco disso aí. Tá, quando você falou dos clientes, né, a gente fala de plantas de fábrica. Depois da Covid, né, depois da Covid-19, nós tivemos rearranjos logísticos, rearranjos de cadeia global de valor, e isso você teve algum impacto, ou teve alguma mudança com relação às plantas que fomentam a navegação RoRo, no caso das plantas de automóveis, de construção de automóveis? Perfeito. Estamos vivendo um momento de retomada forte do mercado automotivo aqui na região, também, principalmente aqui na América Latina. Depois da pandemia, como você bem disse, os volumes voltaram a crescer e a América Latina voltou a atrair investimentos relevantes para esse setor. Tá? O Brasil tem um papel central nesse movimento, né? Eu costumo dizer que, por causa da força da indústria automotiva do Brasil, os acordos comerciais que nós temos, a localização geográfica estratégica, o Brasil é um importante player nessa região. Explicando um pouco para todos os nossos ouvintes, de maneira geral, a Argentina se especializou na produção de picape, porque lá são concentrados os fornecedores desse tipo de veículo. E o Brasil produz carros compactos. Por fim, o México, ele, como tem um destino final dos Estados Unidos, ele produz grandes picapes e grandes carros. Aí entra o navio RoRo e conecta esses três países, entregando carro para toda a América Latina. Então, assim, é claro que cada montadora tem sua própria estratégia, mas, overall, é essa a matriz, o roteiro produtivo da região nessa América Latina da indústria automotiva. Então, a Argentina produz picape, o Brasil carro e SUV compacta, e o México SUV grande e picape grande. Tá? Então, o que está acontecendo? Primeiro, que a Argentina vem se recuperando muito rapidamente, a economia como um todo. Né? O governo local tomou medidas de controle fiscal, queda da inflação, tirou o fim das restrições da importação, praticamente dobrou o mercado automotivo na Argentina. Como eu expliquei, uma vez que a Argentina só produz picape, hoje há um grande fluxo de veículos do Brasil para a Argentina, que está, inclusive, congestionando o Porto de Santos. Porque o volume de exportação de veículos do Brasil, eu tive com o presidente da Anfávia semana passada, eu conversei com ele, ele falou, o volume de exportação do Brasil cresceu muito, principalmente no mercado da Argentina, onde que exporta mais de 70% de toda a produção do Brasil. Então, assim, para ter uma ordem de grandeza, a Argentina vendia 250 mil carros, veículos leves no ano passado, esse ano já estamos esperando perto de 700 mil carros. E grande parte desses carros, vou dizer, 70% desses carros vem do Brasil. Então, existe uma demanda latente na região para o transporte de veículos dentro da América Latina. Essa é um pouco, não sei se eu respondi diretamente a sua pergunta, mas é um pouco o mercado que está acontecendo hoje. Gerando gargalos, inclusive, no Porto de Santos e também nos outros portos, tá bem? Hoje, quando você falou de gargalos, você falou 70% do mercado da Argentina, que é nosso maior parceiro, e os outros 30% é o México ou tem alguém aí nesse... México, Colômbia e Chile. Só que, especialmente esses três países, México, Colômbia e Chile, o carro produzido no Brasil tem perdido mercado pela invasão dos chineses nesses países. Né? Os carros produzidos na China, principalmente os híbridos e os elétricos, na Colômbia e México, têm ganhado participação, diminuindo um pouco a participação dos carros produzidos no Brasil. Tá? Eu tenho discutido isso, eu sou membro do conselho de uma grande montadora no Brasil e também estou sempre na Anfávia.
eu tenho discutido isso com líderes do mercado, a gente tem que se tornar mais competitivo, né, como um todo. O custo do Brasil precisa reduzir para que o nosso produto seja mais competitivo no destino. Hoje nós estamos extremamente competitivos na Argentina, perdendo competitividade nos outros destinos, principalmente Chile, Colômbia e México. Tá, quando você fala de ser competitivo, e aí vamos falar da cadeia total, né? E aí uma boa parte da matéria ela vem do aço e a gente importa muito aço. O que o Brasil tem feito até para baratear a questão dos impostos, né? De taxar essas matérias-primas que são primordiais para a construção dos automóveis aqui no Brasil, para aumentar e estimular a exportação? Muito boa pergunta de novo. Primeiro, a gente tem contato direto com Brasília, com o governo, né, para tentar proteger o nosso produto, que é a exportação. A gente tem algumas desvantagens competitivas com relação à escala. Então, vamos comparar principalmente os carros produzidos na China hoje. Tá? A China produz. O mercado interno da China é de 30 milhões de veículos. Eles ainda têm uma capacidade ociosa produtiva. O mercado interno do Brasil é de 2,5 milhões. Uma vez que você produz 30 milhões de veículos, você tem uma vantagem de compra de matéria-prima muito mais barata do que o nosso. Então, a gente tem que ser competitivo. O que a gente tem que diminuir, na minha opinião, pessoal, são os atrasos nos portos de Santos, ou então tentar investir em digitalização, rastreamento de carga, ser mais eficiente na logística integrada dentro do Brasil. E isso a gente tem conversado com todos os players do setor para tentar exportar mais, que todo mundo quer, que o Brasil seja competitivo em termos de exportação. E aí, quando a gente fala de avanços, né, você falou de gargalos aqui no Porto de Santos, de espera. Quanto tempo está tendo de espera assim, para a atracação dos navios? E se vocês, por exemplo, têm restrições de finais de semana ou dias de semana para poder atracar um navio, ou chegou, atracou porque é melhor para a operação, é melhor para o fluxo logístico? Primeiro aqui um elogio ao TEV, o Santos Brasil. É um dos terminais mais eficientes que eu conheço. Tá? É realmente um terminal super digitalizado, um terminal excelente. E a K-Line, especificamente, minha empresa, a gente opera lá com exclusividade. Um dos problemas que a gente tem é um tema cultural latino, de que a gente concentra toda a exportação, todo o volume no final do mês. Isso é algo que a gente tem tentado mudar, mas, repetindo, na minha opinião, é um tema cultural e é muito difícil. Então, o problema é que, por exemplo, agora a gente está chegando na última semana do trimestre, e aí vai ter uma concentração enorme de navios que vai gerar um gargalo. Então, infelizmente, os navios não estão espalhados igualmente durante o mês em Santos. Hoje em Santos, a gente tem 2 terminais, basicamente, de veículos, e uma das preocupações que eu tenho se você me permite, é o STS-10, que é a licitação nova do governo, da área de Saboó, que é um projeto de transformar aquela área basicamente em 4 berços novos para container. Se a gente não fizer um terminal dedicado ao veículo ali, realmente a gente pode ter um gargalo grande no futuro para veículos. A preocupação ela é geral, né? E a gente está tendo um movimento aí quanto à questão do STS-10, né? Por não participação de grandes armadores também há um grande reclamo, né? Então eu acho que isso é uma novela, Rafael, eu acho que isso daí vai ser uma novela das 9, né? Isso é muito, a gente vai ficar a noite toda aqui, eu concordo com você. Não, mas assim, pelo que eu estou vendo no desenrolar das coisas, tem muita água para passar por baixo dessa ponte. Eu concordo com você. Eu acho que quando alijou-se os grandes armadores, né, e os grandes armadores estavam de olho naquela área, vai se criar, assim, imagino eu, um problema, uma demanda jurídica. Né? Eu acho que isso daí vai impactar muito, então vai ter muito desgaste de energia, gasto de energia, né, com relação ao STS-10. Quando a gente tem outros problemas aqui também, a gente está aumentando aí tamanho de navio, a gente está aumentando capacidade de porto, igual você falou, de volume, né, de volume de carga. A gente pode ter algumas isenções de taxas e impostos em cima desses produtos produzidos que podem aumentar ainda mais o volume de carga. Então a gente tem que pensar para frente com relação à carga, principalmente ao setor automobilístico, que é muito importante para o Brasil.
E quando a gente fala de aumento de... Você falou de aumento de volume da exportação de automóveis, e eu queria saber por que fica concentrado somente para o final do mês. Há uma questão cambial envolvida? Há uma questão de mercado de destino que demanda sempre o final do mês? Ou é uma opção nossa aqui, latina, de sempre fazer os grandes volumes no final do mês? Essa é uma resposta, é uma pergunta bem complexa, mas a minha opinião é um tema mais cultural nosso, de querer fazer um volume no final do mês, de ter metas e ter volumes e tentar concentrar no final do mês. Existe um tema também que cada montadora produz de acordo com o mercado doméstico, exportação, e aí eles priorizam algumas semanas para exportação, algumas semanas para o mercado doméstico, mas é um tema um pouco mais complexo, envolvendo uma cultura nossa de trimestre, de reporte em bolsa de valores, todas as grandes empresas são listadas, e esses reportes saem a cada trimestre, então existe uma cultura de querer fazer um número no final do trimestre, no final do mês. Infelizmente, a gente tem que tentar mudar um pouco essa cultura, essa é a minha opinião. Porque você entra a cadeia sempre num período curto, e aí você gera gargalo, né? Quando você falou de reporting de bolsa de valores, quais as bolsas que são listadas por essas empresas que são trabalhadas? Todas as grandes bolsas do mundo, né? Então as montadoras estão todas listadas na Dow Jones e também em Londres e também nas bolsas asiáticas, né? Então, e o volume do Brasil é expressivo e óbvio que impacta, né? As montadoras de forma geral estão sofrendo uma pressão. O mercado automotivo, na minha opinião, está sofrendo uma transformação muito grande, seja por conta de uma transformação energética, né, para elétrico e híbrido, e também por um lado de autônomo. Então, existe uma pressão muito grande e uma incerteza muito grande nesse mercado. Então, óbvio que gera mais pressão por novos investimentos, novas tecnologias, esse tipo de coisa. E aí também uma pressão muito grande por sustentabilidade, que é um tema que eu tenho observado muito em todas as reuniões com as montadoras globais. Eu viajo bastante para o exterior, e quando eu visito os headquarters da montadora, a sustentabilidade tem se tornado um dos principais temas dentro das montadoras. Legal, vamos falar de coisa boa e vamos falar da nossa sobrevivência, né? Mas de coisa boa, nós estamos tendo um aumento de tamanho de frotas de navios containeiros, né? Que eu também não sei até onde vai parar, mas eu gostaria de saber do aumento do tamanho de frota dos navios ro-ro, né? A gente tem um aumento do tamanho dessa frota, de capacidade de transporte de veículos atualmente? Muito bem. Recentemente eu dei uma entrevista para o Guia Marítimo, exatamente. Eu trouxe um navio, um dos maiores navios do mundo, está dedicado agora no Brasil e Argentina. Tá? O nome do navio é Victoria Highway, é uma embarcação ro-ro nossa, de nova geração, que transporta 7.500 carros, equipada com tecnologia de ponta para reduzir a emissão, óbvio. E sim, então, respondendo, existe também um aumento do tamanho dos navios car carrier para gerar eficiência e redução de custo, né? E também focado na sustentabilidade e principalmente a gente está investindo bastante em navios mais modernos com combustíveis alternativos, né? Um dos temas que eu tenho discutido um pouco localmente é abastecimento de navios de gás natural no Brasil, que ainda não é possível, mas a gente, no curto prazo, tem que viabilizar isso para ser mais sustentável. Porque esses navios, agora, eu acredito pessoalmente que os próximos navios de car carrier, todos serão navios de gás natural no curto prazo. Quando você fala de carregamento das frotas, eu me lembro que não é somente essa questão, né, de carregar, mas também a questão elétrica, né, que a gente tem também aqui. Pelo menos no Porto de Santos teve deixar o rebocador ligado eletricamente aqui no Armazém 9, até inclusive foi a autoridade portuária que inaugurou, no Armazém 9 não, no Armazém 23, que tem as tomadas, né, para desligar os motores, ou ao Armazém 23 ou ao Armazém 9 que eles iriam inaugurar para poder deixar os rebocadores ligados, os motores desligados e movidos a energia limpa, no caso a energia elétrica. Quando a gente fala da questão de sustentabilidade nos navios, você tem navios com placas fotovoltaicas, temos navios com energia eólica, mas também a gente tem uma questão da IMO, e aí eu também queria levantar essa questão com você,
com relação a IMO 2030, redução de 30%, né? E IMO 2050, redução de 50%. A gente vai chegar nesse número? Você crê que as frotas marítimas, aí falando num contexto geral, irão chegar nesse número antes do que está proposto pela IMO? Essa é uma excelente pergunta também. Nós estamos trabalhando para isso, tá? Assim, a sustentabilidade é realmente o foco da nossa empresa. A gente tem metas bem claras de redução de carbono, mas existe uma série de questões, entre elas, se esses combustíveis estarão disponíveis para abastecer em vários portos, como a gente faz, se as novas tecnologias elas podem ser produzidas em larga escala. Existe muita discussão hoje se a gente continua no gás natural ou se vai para o biometano ou se usa o metanol ou até, quem sabe, o hidrogênio. Isso focado nos navios de grande porte. Aí, um pouco a minha opinião pessoal também, eu acho que no curto prazo o gás natural e o biometano são soluções muito viáveis. Eu acho que a mais longo prazo, talvez a amônia ela seja a solução que realmente traga emissão de carbono. Tá, hoje ainda existe uma incerteza entre os armadores, inclusive gera uma insegurança na hora de comprar ou de produzir novos navios, porque ninguém sabe exatamente qual é a tecnologia que vai ser de longo prazo. E é um investimento muito alto, falando de milhões de dólares cada novo navio. Né? Tá, quando a gente fala também dessa questão de descarbonização, hoje, pelo seu lastro profissional e por onde você passou, quais são os terminais que estão mais evoluídos nessa questão de sustentabilidade e descarbonização no mundo, né? Pelo que você já rodou aí o mundo, aí, quais são os que estão mais avançados? Os terminais na Europa e nos Estados Unidos eles são sobre regras mais rígidas, isso não falo. Mas, novamente, né, assim, como eu tenho um excelente relacionamento com o Santos Brasil, eles usam tecnologia de ponta com relação à sustentabilidade. É um terminal que não perde nada por todos os terminais que eu conheço da Europa, dos Estados Unidos e da Ásia. O Santos Brasil está realmente dedicado a ter uma questão de sustentabilidade de primeiro mundo. Eu acho que eles não perdem nada para os outros terminais. Então, mas assim, lógico, a Santos Brasil tá na vanguarda aí, investiu em equipamentos, em eletrificação de equipamentos, em algoritmos, trouxe o pessoal para a sala de acesso remoto, diminuiu muito as questões de impacto ambiental, mas assim, a gente fala também, você falou de combustível de descarbonização, e eu me recordo bem, lógico, o Brasil tem um ótimo combustível, mas a questão de redução de enxofre, de teor de enxofre, você falou do biometano, do metanol, e a gente tem uma grande probabilidade, por ser produtor de álcool, né, produtor de cana-de-açúcar, de trabalhar com metanol. Mas falando do Brasil em si, você vê essa possibilidade de aumentar a questão do metanol também? Acho que o Brasil é um grande produtor de metanol, inclusive, por exemplo, nos carros daquela a gente já abastece alguns portos do mundo com metanol, está em fase de teste. Eu acredito que o metanol, no curtíssimo prazo, e o Brasil vai ser o grande player por ser um dos maiores produtores de metanol do mundo. E eu acho, sim, que o Brasil vai ter um papel fundamental aí nessa transformação energética. E o biometanol é uma realidade. Eu acho que os navios, todos os armadores já estão fazendo teste com biometanol, os testes têm sido um sucesso, e eu acredito, sim, que o biometanol será usado em larga escala. Porque a gente... pode falar. Não, pode falar, Rafael, estou te cortando, pensei alto. Mas não, legal. Essa é a grande vantagem desse tipo de podcast que eu adoro participar, né? Você bate papo alegre e troca rica de informação. Né? Mas o que eu queria dizer, por exemplo, no Brasil, vou dar um exemplo aí, defendendo um pouco o que eu fiz. Eu acho que a gente tem muita oportunidade de soluções inovadoras, não só focado no combustível, mas, por exemplo, há 2 anos eu criei o primeiro hub de veículos portuários no Brasil, que foi uma parceria com a FAP. E isso aumentou muito a eficiência dos nossos ativos e a operação como um todo. O transporte aumentou usando o mesmo número de navios. Esse tipo de solução acho que a gente deve explorar mais. A gente tem 80% da população na costa. Tirando Belo Horizonte ou Manaus,
Todas as outras capitais estão a 200 quilômetros da costa, os grandes centros, as indústrias estão na costa. Então, eu acho que a gente pode explorar mais o transporte marítimo, criando hubs ou soluções inovadoras para reduzir como um todo e ser mais eficiente. Eu acho que aí, como solução, tem uma oportunidade muito grande para a gente. Óbvio que, de novo, né, o combustível, o metanol é importante, mas acho que a gente tem muita gente boa aqui na navegação e no transporte terrestre que dá para criar soluções novas, inovadoras em conjunto, como o Swap, que hoje é um grandíssimo sucesso. Tá, o hub que você falou, eu só não copiei aonde que era mesmo? A gente criou uma área do Swap com grande parceria do Porto lá, e eu agradeço muito ao Porto. É uma área que a gente criou como um hub de veículos do Swap. Então, navios grandes chegam até Swap, descarregam os veículos, navios menores pegam aqueles veículos e distribuem para a Argentina, Uruguai, Paraguai ou Colômbia, e assim você gera uma eficiência. É o mesmo conceito de hub aéreo. Você tem grandes aeroportos como Atlanta ou aeroportos europeus que concentram voos e depois distribuem. E a gente criou isso em Swap onde não existia. Então, ao invés de todos de uma vez botarem todos os portos, muitas vezes a gente concentra em Swap e distribui. Santos é um outro potencial. Nesse momento, a gente precisa de mais área em Santos. Aí, de novo, né, volta o tema lá do STS-10. Mas Santos, óbvio, que seria, geograficamente, o porto mais do Brasil também, né? Então, quando a gente fala, você falou de swap, você tem uma tempestade perfeita, né, no caso. Você tem lá profundidade, né, que calado é de navio. Exatamente. Você tem profundidade, você tem pernada mais curta dali para a Europa, né? Então, criou-se uma situação ímpar ali na questão de swap. E eu estou vendo que swap está crescendo com container. Você falou do hub de swap. Swap está querendo criar ou já tem uma ZPE. Então tem muita. E também, pelos anos que eu tive lá atrás, lá em Recife, Swap tem muita área. Ainda E aí você consegue criar muitas coisas a partir de um terminal Greenfield, né? Pelas áreas que você tem, tanto área em área de zona molhada quanto em área de retaguarda. É isso? Faz sentido? Faz uns anos, tá, Rafael, que eu não piso lá, mas eu tenho visto algumas coisas. Continua perfeito, e além disso tem uma grande vontade das autoridades locais em desenvolver negócio. Isso também contribui bastante. Swap é um porto estadual, né? Ele é centralizado, então eu consigo acesso ao presidente do Swap, já teve troca, os últimos 3 presidentes me receberam, e todos eles com a mesma vontade, desenvolver novos negócios, onde eu posso ajudar, competitividade em termos de custo, eles têm área, atração, querem atrair novos investimentos. Então, realmente, eu fiquei muito impressionado, estou muito alegre e contente com o Porto de Swap e tudo que nós desenvolvemos lá. Então, se você digitar no Google aí, você vai olhar Hub Swap K-Line, você vai ver, inclusive, a K-Line criou uma empresa 100% brasileira, tá? Uma empresa focada em logística terrestre, chamada Nexus, em que eu trago basicamente todas as inovações que eu faço na Ásia e na Europa, desde rastreamento e serviços em veículos e trago para cá, e eu uso essa empresa nossa 100% brasileira, a K-Line, para fazer toda essa parte de logística terrestre, porque, novamente, eu acho que é importante integrar, eu acho que a navegação vai estar cada dia mais integrada. Assim, a gente vai precisar, a integração logística, a gente vai ter uma demanda muito grande por soluções logísticas do outdoor no futuro próximo. Eu acho que cada empresa vai focar naquilo que é bom, então a montadora vai focar em produzir carro. E ela vai precisar de parceiro, não marítimo, terrestre, ela vai precisar de soluções integradas. E eu acho que é aí que eu quero. Legal. Quando você falou dos navios, são 2 perguntas que eu tenho sobre a questão de navios, né? A gente viu recentemente, primeiro, transportando, eu já tinha visto essa operação, e você com certeza já fez essa operação, que era colocar os carros embarcados direto por içamento, low, né? Lift on, lift off. E a gente está vendo de novo essa operação. E uma outra questão a gente vai continuar com navios PCTC, né? Navios múltiplos propósitos, né? Que aí tem carro, caminhões e transportam cargas
navios múltiplos propósitos ainda tem grande demanda de carga para esses navios também? Muito bom ponto. Os dois pontos. Vamos lá. Então, respondendo a sua primeira pergunta, né? Aí, de novo, tá? Uma opinião um pouco pessoal. O transporte içado, né? Quando você chama de low-off, na minha opinião, ele não é eficiente. E ele tem um risco muito grande de avarias. Esse transporte surgiu muito recentemente, principalmente da China para o Brasil, quando você viu os carros em contêineres empilhados ou içados, por uma questão de falta de ro-ro no mundo, né? Depois da pandemia, os volumes aumentaram muito, gerou-se uma demanda, então não existia ro-ro no mundo, gerou um aumento de custo, e aí isso procurou alternativa. Então, na minha opinião, enquanto tiver falta de ro-ro, esse tipo de alternativa será usado, mas ela não é mais eficiente, ela não é mais barata, e ela não é mais segura, principalmente, né? Porque você toca no carro, imagina um arranhão no carro, né? O carro é um bem muito precioso. Eu brinco que o container, a carga containerizada, ela está protegida ali pelo container. O carro não, a pessoa está dirigindo, né? Você está encostado no carro fisicamente. Uhum. Então, vamos lá. Então, a primeira pergunta é, eu acho que vai continuar carregando o carro em container, mas talvez somente para destinos muito pequenos, onde o carro não chega ou não é rentável, e o container chega. Mas em larga escala, eu acho que ele vai ver cada vez menos. Por quê? Porque já estão chegando novos navios e maiores navios de carga. Eu acho que essa é uma solução pouco eficiente, na minha opinião. Me lembra a segunda pergunta? Foi sobre os carros, os navios múltiplos propósitos, ainda se existe? Legal, essa pergunta é perfeita. Sim, essa minha resposta é sim. Eu acho que vai ter uma diversificação de carga cada vez maior. Tá? O navio ro-ro, ele é seguro, eficiente e flexível. Essa é uma palavra importante. Então, além dos veículos, na minha opinião, eu acredito muito que outros tipos de cargas rodantes, ou até mesmo projeto, querem se beneficiar dessa flexibilidade do navio ro-ro. Vou te dar um exemplo claro. Um dos drivers da logística é impostos, né? Ou seja, onde que tem tarifário, né? Impostos como um todo. Então, eu brinco que nem sempre a menor distância entre dois pontos é uma linha reta na logística. Porque o custo do frete é muito pequeno perto do custo dos impostos, ou do custo tarifário. Então, vou te dar um exemplo claro. Eu desenvolvi, foi um projeto grande, eu fui para os Estados Unidos algumas vezes, mas a gente entendeu que uma fabricante de aviões, ela mandava avião executivo para os Estados Unidos, que você pode imaginar que é um mercado muito grande, voando, óbvio, né? Que é natural. E a gente visitou muito a fábrica dele nos Estados Unidos e a gente, junto com o time de tracks, entendeu que se colocasse a fuselagem e a asa de um navio ro-ro, desmontasse nos Estados Unidos e simplesmente montasse nos Estados Unidos, eles teriam um ganho enorme de taxa, aprovado pelo governo, tudo super legal. E hoje eu embarco aviões de Santos para os Estados Unidos. Então, eu acho que esse tipo de discussão de demanda ela vai existir cada vez mais. Então, uma fabricante grande de bebidas preferiu a fábrica deles daqui para a Colômbia. E aí eles nos contrataram e a gente começou a levar toda a fábrica deles em ro-ro, desmontada em cima de prancha daqui para lá. A gente também tem embarcado muitos trens, vagões de trens em ro-ro, que antes era container. O ro-ro consegue ser mais flexível. Grandes geradores ou grandes maquinários. Então, vamos lá. Eu acho que sim, eu acho que isso é engraçado. Há 10 anos todo mundo me conhecia como portador de veículo. E hoje não, né? A gente já entende que não. Existe uma diversificação de carga muito grande e o transporte de barcos, embarcações, de aviões, de transformadores. Eu acho que essa demanda vai aumentar cada vez mais e eu continuo investindo bastante nisso. Eu acredito bastante nesse. Agora, não sei se me diz a pergunta, mas mais ou menos. Não, lógico que respondeu. Agora, fatos curiosos da navegação que você viveu aí com o seu grande lastro profissional aqui, até para mostrar aqui para o pessoal que nos acompanha aqui no canal do Papo de Porto 013, algum fato curioso que você viu nesses teus anos aí de lastro profissional aí no ro-ro que chamou muito a atenção e te despertou ainda mais de se aprofundar no conhecimento
sobre essa carga ou alguma coisa, algum acontecimento? Agora você me pegou, hein? Mas eu acho que talvez o mais apaixonante, se eu posso dizer, eu sou um apaixonado pelo que eu faço, primeiro que a gente não tem rotina, né? A gente não tem uma regra de bolo, todo dia existe uma solução nova, né? E eu brincava quando fui morar nos Estados Unidos para a empresa, né? E algumas vezes nevava lá e aí parava a fábrica de uma montadora A porque tinha neve no trilho do trem. Eu falei, cara, pega um helicóptero, leva esse container e vamos para a fábrica. Aí uma vez ele me pergunta, poxa, mas como é que você teve essa ideia brilhante? Eu falei, poxa, lá no Brasil eu sou treinado no meio da seca, todo dia tem uma surpresa, seja de qualquer tipo. Então, primeiro eu acho que o brasileiro e a gente, por natureza, nós somos super criativos, né? A gente tem essa paixão e essa vontade, e isso é um diferencial grande. Eu brinco com todo mundo que quer morar fora, vai e brilha, porque a gente deve ficar muito orgulhoso da capacidade, não só técnica, porque técnica todo mundo estuda, eles têm grande faculdade, nós também, mas essa capacidade de criatividade, de inovação e de colocar o coração ali no business, né? Mas fatos curiosos do RoRo também é a volatilidade da demanda. Então, assim, por exemplo, há 5 anos eu estava no congresso lá fora e dizia que em 2020 teria carro elétrico na Europa. Hoje a gente não vê mais isso. Estão dizendo que não, já é 2050, ou não é. Então, assim, é muito difícil a previsibilidade. A hora que a gente pensa que o navio RoRo ele tem uma virtude aí de 20 a 25 anos e a gente tem que prever, assim como fosse um avião, imagina você compra um 737 ou um 777, você tem que decidir ali na hora da construção qual o tamanho da sua primeira classe, qual o espaço entre os assentos, qual o tamanho do motor. O navio é a mesma coisa, qual a altura dos decks, quantos decks flexíveis, qual a capacidade da rampa. Então, é um exercício de previsibilidade, né, de bola de cristal aí, que é muito legal. Por exemplo, eu acreditava há 10 anos que o mercado brasileiro seria dominado por grandes SUVs. Depois veio uma onda de carro pequeno. Eu falei, nossa, agora está voltando para um SUV médio. Então, assim, é um negócio muito bacana. Você tem que fazer um exercício de previsibilidade e é um exercício bem complexo, né? Mas, de novo, eu acho que não ter a rotina e tentar vencer, ser o melhor, né? Porque a montadora em si, ela monta um carro, né? Então, as cadeias que são fortes, né? Então, escolher parceiros estratégicos corretos, estar perto das pessoas que você confia e fazer parcerias das empresas são fatos bem legais que me apaixonam por esse business. Você falou de tempo de navios, né? A maioria das frotas é entre 20 e 25 anos. O pós 25 anos, eles entram numa rota de impacto menor ou eles são desmontados e entram no mercado de desmonte geral? Isso depende muito da estratégia individual de cada empresa, tá? Mas, assim, de maneira geral, após 25 anos, algumas montadoras elas já não aceitam que você transporte o carro dela por um tema de seguro. Então, você já começa a perder mercado se você não tiver. Outra coisa é o custo de manutenção. Você vai ter uma curva de depreciação e outra curva de custo de manutenção. Navios mais novos, assim como um carro zero, o custo de manutenção dele é uma troca de óleo simples, sabe? Uhum. Mas você tem ali um custo inicial com um capex muito alto, um custo financeiro muito alto. Depois que passou 10 anos, talvez o custo, você já pagou o carro, se for financiado, não, mas o custo de manutenção aumenta muito. Então, tem sempre essas curvas e cada empresa toma as decisões. Normalmente, o navio vive 20 a 25 anos. Aí tem um fator interessante no mercado de RoRo, e aí também é uma opinião pessoal minha, que antes do Lehman Shock, lá em 2008, o mercado global estava muito aquecido, então todo mundo estava comprando muito navio. Depois do choque do Lehman Brothers, lá da quebra geral, todo mundo parou de comprar navio, ficou uns 10 anos sem comprar navio. O que eu quero dizer com isso? Aqueles navios produzidos lá em 2008, eles vão fazer 20 ou 30, 25 anos agora, nos próximos anos. Então, eu acho que vão ter vários navios que necessariamente vão ter que ser destruídos nos próximos anos, o que vai gerar um imbalance na demanda novamente. Então, assim, a produção do navio, ela não é uma curva normal durante todos os anos. Ela depende muito do mercado. Então,
O mercado aqueceu agora, está todo mundo comprando navio. O mercado para, todo mundo para de comprar navio. É algo muito curioso também de acompanhar esse exercício de previsibilidade. Mas o nosso produto dura 20 anos. Então, assim, é mais difícil um pouquinho, né? Mas legal falar de CAPEX, de OPEX, né, que você falou aí muito bem. Quando a gente fala dessa questão dos navios, você falou de congresso, né, que você participou. Quais são os principais congressos que abordam essa questão dos automóveis, das cargas de projeto? Porque a gente tem a Breakbook, né, que sempre acontece no mundo todo, principalmente Houston, que é o berço da Breakbook, Rotterdam também. Rotterdam também. E quando a gente fala de automóveis, quais são os berços, né, que tem essa questão de feiras que são internacionalmente conhecidas e que tratam dessa questão logística de automóveis? Eu digo, né, o brasileiro, e eu me incluo, nós somos apaixonados por carro, né? Então as feiras de automóveis, para mim, é quase uma Disneylandia, né? Mas as grandes feiras de automóveis, sim, né? A europeia, na China e nos Estados Unidos. Talvez esses são os 3 grandes eventos globais. Eu tenho visto também, e esse ano nós tivemos um stand na Intermodal. A Intermodal está dando mais atenção para car carrier, para RoRo, e também tem se tornado uma feira muito importante. Mas a mais importante nesse momento é a de Breakbook, como você disse. A Breakbook de Houston e de Rotterdam são as 2 mais importantes feiras nesse momento, onde se discutem, criam painéis. Aqui no Brasil a gente tem alguns cenários de discussão, por exemplo, tem a Automotive Business, e que ela que é um evento muito bacana todo ano, de vez em quando eu vou lá, converso com eles, é um evento muito bacana. Recentemente eu participei de um painel deles de sustentabilidade e ESG na indústria automotiva, foi bem legal. Então também tem esses eventos. Legal. E a Intermodal tem sido frutífera aí para o mercado do car carrier, né? Eu fui um grande defensor de investir, e eu acho que eu fui o primeiro armador de car carrier a ter um stand na Intermodal esse ano. Fiz aqui o convite para você, eu já confirmei minha presença no stand ainda maior no ano que vem. Por favor, nos visite, será um prazer enorme. Por que a gente não faz esse bate-papo lá um dia na Intermodal, no nosso stand? Vai ser um prazer te receber. E eu acho assim, é um evento que te conecta com o cliente, não só gera negócio, mas ele te conecta com os seus clientes, com os seus parceiros, num ambiente um pouco mais descontraído, e aí você tem a possibilidade de entender, de ouvir todo mundo, ou de encontrar todo mundo num só lugar. Mas eu acho que é um evento bem bacana e, inclusive, eu já confirmei a presença no ano que vem. Legal. Deixar um pouco mais humanizado, né? Para que a gente possa esclarecer aqui. Porque, às vezes, muitas das vezes a gente fala com as pessoas via e-mail, via WhatsApp, e às vezes a gente não conhece a pessoa, não tem aquele calor, né? E nós que somos latinos, a gente tem que ter aquele calor, aquele contato, aquela conversa. E aí, quando você falou da questão da nossa mão de obra, que nós somos incríveis, né, em se virar, e realmente é uma baita de uma realidade. Eu vou falar pelas experiências que eu tive fora, né? Quando eu fui para Auckland, na Nova Zelândia, eu vi isso, disputa por mão de obra brasileira. Quando eu tive em Rotterdam e na Bélgica, também vi isso, né? Muita gente gostando do brasileiro, do bom brasileiro, lógico, aquele que trabalha, se vira e tudo mais. E também quando eu tive no Chile, né? Lógico que a gente tem algumas coisas no Chile por questões culturais, mas também que gosta do nosso povo, que é uma mão de obra assim qualificada, né? Não é só aquela mão de obra do manual em si, né? Não é a mão de obra só do manual. Mas fico feliz aqui pelo que colocou aqui para nós aí com relação à K-Line. E uma saideira de perguntas. A gente tem algumas situações, né? E eu não vou lembrar de todas as siglas, mas a gente tem a International Chamber, alguma coisa, e a BINCO, e tem uma outra associação que juntas representam 90% do mercado, né, de navegação. Você vê que, e aí voltando a pergunta da descarbonização, você vê que o mercado vai conseguir ditar essas regras da descarbonização, ou a gente vai precisar estar alinhados com questões da IMO top-down,
né? Não é a questão mais dos players, e sim de um órgão específico da IMO. Excelente, mais uma vez. Vamos lá, eu costumo dizer para todo mundo na minha equipe, para todos os parceiros que me perguntam, é que o futuro do transporte marítimo vai ser mais limpo. Isso é um fato, tá? É um fato. Mais limpo, mais inteligente e mais integrado, na minha opinião, tá? Mas essa transição energética, vamos lá, a exigência por uma eficiência energética vai exigir mudanças drásticas. Eu acho que a gente tem que se adaptar. É uma realidade, né? A Kelane está pronta para liderar esse movimento com inovação, presença forte, sustentabilidade e compromisso sério, mas eu acho que todos têm que estar... É uma realidade. Não só o top-down da IMO, mas sendo honesto, eu já tenho conversado com alguns grandes clientes, eu acredito que no futuro próximo, as próprias montadoras, os próprios embarcadores vão exigir como qualificação para um processo de compra a tua comprovação de sustentabilidade. Uma montadora, semana passada, me ligou da Europa perguntando, me dá o seu reporte de sustentabilidade que eu quero ler antes de assinar o contrato. Esse tipo de coisa, eu acho que não será só um top-down da IMO, mas uma consciência geral, um compromisso de todos os players. A gente tem que cuidar do nosso planeta, né? Então, eu não acho que vai ser top-down, mas eu acho que sim, uma preocupação de todos os envolvidos na cadeia de suprimento. Essa é a minha opinião. Porque eu lembrei agora aqui que eu tinha anotado, eu fiz uma anotação aqui, Pode falar. E aí lembrei das siglas. Era a BINCO, CLIA, a International Chamber of Ships, a ICS, e a World Ship Council. Então, elas representavam 90% do mercado. Foi por isso que eu fiz essa pergunta e eu queria... Não, excelente. A pergunta é excelente. Ela funciona. É óbvio que a gente tem que seguir todas as instruções da IMO, mas a minha resposta é assim, não é só uma exigência de todas as conferências ou de todas as agências regulatórias, mas sim uma conscientização de todas as empresas. Tá. É algo que a gente vai ter que fazer. Isso vai acontecer naturalmente. Esse transporte tem que ser mais limpo. Essa é a minha opinião. Porque também você falou que ia impactar comercialmente, falando, né, na questão contratual de renovação de contrato de transporte das linhas aí de navegação. Cara, eu vou falar um negócio, eu acho que eu fiquei muito contente com essa aula que eu tive hoje, né? Um dia eu também preciso sentar, trocar uma ideia contigo, eu dou treinamento, mas é sempre bom conversar com quem vive, com quem respira a área o tempo todo. Eu queria agradecer imensamente, quero agradecer imensamente, e com relação ao contato da Intermodal, terei o maior prazer de fazer lá, que agora tá rolando uma moda na Intermodal de todo mundo ter uma bolha no stand, né? Pra gente poder fazer o podcast, e tá ficando legal, tá ficando bacana lá a Intermodal, e pode contar comigo sim, no próximo ano terei o maior prazer de visitá-lo. Eu fui esse ano, mas logisticamente falando, eu acho que os 2 primeiros dias foram punks para poder entrar na Intermodal, né? Não funcionou direito. Eu acho que somente no terceiro dia que entrou a CET totalmente no game é que deu fluido. O segundo foi um caos. Que o segundo estavam todos os CEOs, né? Estavam no segundo dia, né? Então ficou pesado, né, para poder entrar, e tinha aquela ansiedade para poder entrar na Intermodal. Mas terei o maior prazer, tive lá e deixei de ir em vários stands, de tão grande que estava a feira, de tão legal também que estava a feira, tinha muita coisa interessante. A gente está chegando aqui ao final do nosso programa, Rafael, e eu gostaria de agradecer imensamente mais uma vez a tua atenção, a tua disponibilidade, e quero que você faça as suas considerações finais aí, que é para a gente passar o recado assim para quem nos acompanha aqui no canal do YouTube, o Papo de Porto 013. Primeiro, agradecer o convite, né? Você ter meu contato, por favor, me contate quando puder. É sempre um prazer enorme falar de logística, né? O mercado automotivo, onde eu sou apaixonado, é um mercado em transformação, o que dá mais vontade da gente, sobre transição energética e sustentabilidade, então é um prazer enorme. E eu acho que esse tipo de bate-papo enriquece todo mundo, né? Faz a gente pensar em novas ideias, faz a gente debater
assuntos importantes. Então, eu acho que a digitalização também é um tema muito importante e é da maneira que eu vejo a tendência nos próximos anos para o Carqueia. Por fim, também o último convite para você, assim, novamente, a cada 2 semanas, 3 semanas, a gente tem o nosso Victoria Highway, que é um navio super sustentável, um navio do mundo na nossa frota, que está sempre em Santos. Será um prazer enorme te receber desse navio. Quem sabe a gente não faz um podcast lá também, dentro de um navio. Vai ser legal também, se você quiser fazer uma filmagem. A casa é sua, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Obrigado, Rafael. Obrigado mais uma vez. E quem quiser acompanhar o nosso canal do Papo de Porto 013, a nossa página no YouTube é @Papo de Porto 013 e a nossa página no Instagram é @Papo de Porto 013. Desejo a vocês uma semana de vitórias, que Deus agracie a vida de todos vocês. O meu muito obrigado por estarem acompanhando o nosso canal. Um grande abraço e fiquem com Deus.